Olá, seja muito bem-vindo a mais um evento InfoMoney da carteira recomendada 2016. Vamos atualizar a carteira para o resultado, mostrar o resultado de fevereiro e atualizar para o mês de março. Primeiramente, a gente pede desculpa, o horário agendado estava às 5 horas da tarde, mas teve imprevisto na agenda do InfoMoney, a gente teve que mudar para 5h30. Espero que não tenha ninguém... já até falaram, né, do atraso, até de 7 minutos do atraso. A gente pede desculpa mesmo. Tivemos imprevistos aqui na agenda, a gente teve que adiar por meia hora, mas pelo menos a gente conseguiu montar uma apresentação um pouquinho mais completa. A gente vai explicar direitinho para vocês tudo que mudou na carteira nesse mês de fevereiro, embora tenha sido um mês relativamente mais curto, menos dias úteis. Geralmente fevereiro, já esse ano a gente teve 29 dias até, teve um diazinho a mais, mas mesmo assim muita coisa aconteceu e provocou mudanças significativas no rumo do mercado e também mudou a nossa direção aqui na carteira. Bom, a gente vai, como todo evento, eu vou conseguir mostrar o PowerPoint na tela. A gente vai mostrar o PowerPoint aqui com a carteira, o que a gente mudou na carteira em relação ao mês de fevereiro. Vamos mostrar como é que está a carteira atual e aí a gente ainda bate um papo falando um pouquinho sobre dúvidas que vocês tiverem sobre investimentos e também alguma coisa referente à carteira. Bom, transmissão ok, o pessoal aqui já falando que tá tudo certinho. Bom, a gente vai tentar fazer rapidinho a apresentação para que vocês possam tirar o máximo de dúvidas possíveis. Deixa eu abrir aqui em apresentação. Aqui, pronto. Se puder mostrar aqui na tela. A carteira recomendada InfoMoney em fevereiro teve um desempenho negativo de 0,09%, né? Quem pegou a carteira no mês de janeiro, a gente conseguiu acertar muito bem o desempenho, mas em fevereiro a gente ficou negativo em 0,09%. A gente vai mostrar quais as ações que impactaram negativamente a carteira. No mês o Ibovespa teve 5,91%, uma bela recuperação. Mesmo assim, no acumulado do ano, a gente ainda está batendo bem o Ibovespa. A gente está com 1,05% de alta, enquanto o Ibovespa cai 1,28% no ano. Esse desempenho é no acumulado do ano até o fechamento de fevereiro, né? Porque com a alta da Bolsa nesses 2 últimos dias, a Bolsa já virou para alta. A gente agora ficou atrás do CDI. A gente já tinha superado o CDI em janeiro, agora ficamos um pouquinho atrás do CDI. O que impactou a carteira positivamente em fevereiro foi de novo a Raia Drogasil. A gente acertou em cheio nessa ação, colocamos ela como uma das ações mais importantes da carteira. Já tinha sido uma boa alta em janeiro, fevereiro repetiu o processo e continua com a melhor ação do Ibovespa, 29,7% de alta no ano até o fechamento de fevereiro. Outra ação que ajudou bem foi a Ultrapar, os resultados resilientes, como a gente esperava, e teve uma boa performance em fevereiro. Dentre os outros mercados, o fundo Bozano Quant conseguiu superar em 112% o CDI. Nos destaques negativos, que é também o que a gente vai falar um pouquinho na carteira, ficaram para o setor financeiro em geral, né? A gente poderia até colocar aí a CETIP, que não teve um desempenho negativo em fevereiro, mas nos decepcionou por conta da oferta da BMF Bovespa, que não foi como a gente esperava. Mas de resultado mesmo na carteira de investimentos, a Sul América caiu forte e a Cielo caiu forte também. Vamos dizer que Sul América é uma surpresa um pouco mais no aspecto estrutural, né? A gente trabalhava com um cenário de Selic ou se mantendo em 14,25 ou até subindo, né, no começo do ano. Para janeiro e fevereiro a gente já começou a trabalhar com a Selic em manutenção, mas a aposta de corte na Selic vem ganhando cada vez mais força. Hoje a curva de juros já precifica uma certeza clara de corte da Selic em 2016, já que o janeiro de 2017 já está bem abaixo de 14,25% ao ano. E com isso, empresas que, no caso da Sul América, o grande motivo para dar na carteira era uma seguradora com ótimo caixa, então acabava se blindando de um cenário de Selic em alta, ela acabou tendo uma performance negativa, os resultados também acabaram não agradando, caiu bem. O outro destaque negativo é a Cielo, que caiu 8,44%. Também o resultado dela não é que não foi satisfatório, ela continua sendo uma empresa a trazer um resultado bom, mas o grande problema é ficar com o restante do setor financeiro, né? Para quem acompanhou a divulgação do balanço da Cielo, mostrou nas notas explicativas do balanço do Bradesco, na verdade, já começou tudo mostrando que a Cielo teve que pagar um repasse muito maior para o Bradesco. Informação que a Cielo não confirmou o número, mas de fato falou que estava pagando a mais para o Bradesco. Isso gerou uma desconfiança acerca de como que os grandes bancos vão pressionar
as empresas de serviço de pagamento e também a questão de governança corporativa, né? A falta de transparência da Cielo com o mercado. Bom, voltando aqui para o slide, a gente começou fevereiro com o Copom encerrando o ciclo de alta de juros, foi o que a gente viu na reunião de janeiro do Copom, que todo mundo esperava alta de juros, ele mudou de opinião e manteve em 14,25. Começamos também com o Fed cada vez mais dovish, uma alta de juros podendo ficar só para o ano que vem nos Estados Unidos. Banco Central do Japão colocando taxa de juros negativa, BCE sinalizando ação a qualquer momento contra a deflação na Europa e o dólar voltando para abaixo de R$4. Já em março, a gente viu todo esse cenário já mais propício para investimentos de alto risco, né? A gente começa março com o Selic que deve cair em 2016, o que mostra a curva de juros futuros já começa a precificar uma Selic abaixo de 14,25% ao final do ano. Inclusive, o relatório divulgado essa semana do Itaú BBA, eles reiteraram que a aposta de que a Selic deve terminar o ano em 12,75% ao ano, seriam 3 cortes de meio ponto percentual na taxa de juros, todos eles a partir do segundo semestre. O grande evento também que vem aparecendo em março, o aumento do risco de impeachment, que aumentou, né, o aumento do risco de impeachment, trazendo uma variável positiva para a Bolsa e negativa para dólar, né? A gente tem visto, principalmente no pregão de ontem e de hoje, a Bolsa subindo 6% em 2 dias. Tem muito do fator externo que tem ajudado um pouco, mas aqui também corre muito a notícia do ambiente político, né? Quem acompanhou as eleições sabe que o mercado trabalha com um cenário mais favorável para a Bolsa de Valores e investimentos em renda variável, com uma troca de governo, com a saída do PT e a entrada de um novo governo, e com isso, com a chance de impeachment aumentando, ainda não é muito difícil você trabalhar com o cenário de que vai ter impeachment, mas com isso aumentando, a Bolsa que está num nível deprimido aos olhos dos estrangeiros, né? Se eu comparar com a Bolsa em dólar, ela está bem atrativa. Com essa chance, ela acaba gerando um risco-retorno bem atrativo, que a gente vê uma forte alta na Bolsa e uma forte queda no dólar, mesmo sem nada muito concreto, né? Mas também a gente não pode negligenciar que o cenário externo também tem ajudado, as bolsas lá fora têm subido muito forte, principalmente com a indefinição, né, que acho que vale a pena ficar de olho em março, que é a indefinição do Fed, do Banco Central Europeu, que podem trazer novidades sobre estímulos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E a China em desaceleração, por um lado isso é uma má notícia, mas por outro tem mostrado uma sequência de medidas de estímulo econômico por parte do governo chinês, o que acaba ajudando, né? Inclusive nessa semana a gente viu mais um corte na taxa de compulsório nos bancos chineses, que tem ajudado a trazer um ânimo maior para os investidores. E também para fechar março, né, o corte de rating e as más notícias do setor financeiro, né? O corte de rating por si só já acaba sendo um impacto direto do setor financeiro, mas os balanços dos bancos não trouxeram, embora tenham mostrado números bons em 2015, as perspectivas para 2016 mostram-se bem desfavoráveis, principalmente no quesito inadimplência, e isso tende a piorar conforme o desemprego continua crescendo, as empresas continuam deixando de investir, e isso fica complicado para o setor financeiro. E também as más notícias entram as notícias envolvendo a Cielo e a CETIP, né? No caso da Cielo, que a gente já falou da possibilidade de ter que pagar um pouco a mais do repasse que tinha que fazer para os grandes bancos. E no caso da CETIP, a fusão que todo mundo esperava da BMF-Bovespa com a CETIP ainda está em andamento, mas a oferta feita pela BMF-Bovespa, a contra-oferta, né, que a primeira oferta tinha sido rejeitada, não foi tão atrativa aos olhos dos investidores. Então, mesmo que a fusão aconteça, o preço oferecido pela BMF-Bovespa acaba não compensando o risco-retorno, né? A ação nesse momento está na faixa de R$ 39,00, a BMF-Bovespa ofereceu 41, é uma possibilidade de ganho muito pequena, por uma possibilidade de perda caso a fusão seja negada, é muito maior. Então o racional do trade acaba não compensando mais. Por isso mesmo que é o que mudou no racional da nossa carteira, né? Diminuímos um pouco a exposição em dólar e abandonamos a tese de proteger-se da Selic em alta ou em manutenção. Com isso, a gente fez as seguintes alterações. A gente diminuiu em 50% a participação da Cielo, isso na carteira para mais de 200 mil, que é a principal carteira nossa, né? A gente montou 5 carteiras.
A com maior exposição à bolsa é a com acima de 200 mil. Nessa carteira a gente diminuiu 50% de fibra e retirou, de Cielo, desculpa, e retirou fibra, CETIP e Sul América. No lugar colocamos BB Seguridade, Klabin, que acaba sendo a exposição no mercado de papel e celulose, mas sem tanta exposição ao mercado internacional como a fibra. Então a Klabin acaba se beneficiando mais do mercado interno. A Embraer, que a gente ainda quer ter uma exposição em dólar para ter uma... Está bem menor do que estava na carteira de fevereiro, a exposição em dólar, mas a gente optou por Embraer, que vem tendo um resultado também mais consistente do que a fibra, mesmo com o dólar não se apreciando nesse ano. A Cosan, que vem trazendo resultados muito satisfatórios, inclusive ganhando muita força com o mercado de açúcar e etanol. E por fim a Hipermarcas, que trouxe mais uma vez resultados resilientes. Era uma empresa que a gente já gostava bastante e a gente optou por colocar, já que a gente fez uma série de mudanças, principalmente do setor financeiro. A gente acabou praticamente retirando o setor financeiro, deixamos a Cielo, que tinha uma participação importante, mas se comparar com a carteira de fevereiro, a gente mudou muita coisa no setor financeiro. A carteira ficou dessa forma. Deixa eu mostrar aqui o Excel para vocês. A gente vai mandar o Excel para vocês depois, mas a carteira para março então ficou dessa forma. As principais mudanças mostrar aqui embaixo, só na parte de ações, a gente retirou aqui, mostrar aqui do lado, a Cielo, a CETIP, a Sul América e a Fibra, e colocou Hipermarcas, Embraer, Cosan, BB Seguridade e Klabin. A Cielo a gente retirou só 50% porque a gente tinha 37 mil reais aplicados em Cielo. Agora a carteira ficou dessa forma, a Cielo passa a ter 18 mil reais, o que representa 6% do portfólio total. Setor financeiro que tinha uma grande participação agora é só 6%. Se a gente pegar o setor de consumo um pouco mais defensivo, né, a gente pega a Raia Drogasil, Hipermarcas e Ambev, elas representam 24,5% da carteira. Nossa exposição em dólar está em Embraer 4,1%. E o restante da carteira nos outros mercados fica a mesma coisa. A gente tem a exposição em renda fixa 25%, que agora está 26,7%. E 26,8%, e também outros mercados, exposição ainda no fundo cambial do Votorantim, que é 6% da carteira, e no fundo multimercado Bozano Quant. Bom, esse é o overview geral. A gente não atualizou as outras carteiras, mas as outras carteiras, conforme vai diminuindo a participação em ações, vai diminuindo a quantidade de ações. Então o que a gente recomenda para vocês? Para pegar, por exemplo, a carteira de 20 a 30 mil, né, que tinha Cielo, Ultrapar e Raia Drogasil. Nessa carteira, dá para manter a mesma coisa, mas quem quiser retirar a Cielo dessa carteira, pode incluir no lugar a ação da Klabin ou da Hipermarcas, qualquer ação com uma exposição mais ao mercado interno, ou até mesmo colocar a Ambev, que também não está nessa primeira carteira. Na carteira de 30 a 60, nessa sim, vale a pena tirar Cielo e colocar outra ação que tenha uma ação mais resiliente, né? No caso até a Raia Drogasil, que não está nessa carteira, poderia entrar. Na carteira de 60 a 100 mil, aí dá para retirar a Sul América e CETIP e também diminuir a Cielo e fazer a mesma ponderação que a gente fez nas outras. Dá para colocar um pouquinho de Hipermarcas, Embraer e Ambev, que também não está nessa carteira. E conforme vai aumentando, vocês vão fazendo essa ponderação, né? A gente fez a atualização, que essa é a nossa carteira benchmark, né? Que a gente, se quiser seguir a risca, siga a risca essa daqui. E conforme vocês vão fazendo alterações nas outras carteiras, caso alguém siga as outras carteiras, o que a gente recomenda é colocar uma ponderação das ações que a gente colocou nessa nova carteira, né? Porque não dá para simplesmente replicar na carteira menor, porque senão você pode acabar entrando no mercado fracionário, né? Que é o que a gente explica, que conforme vai aumentando a quantidade de capital para aplicar, a gente pode aumentar a exposição em ações, já que a gente consegue aplicar em mais ações. Bom, aqui é o resultado da carteira, né? A carteira Infomoney em janeiro deu 1,7, em fevereiro 0,64. Com isso, a rentabilidade acumulada em 2016 está 1,05 contra 1,28 de Bovespa e 2,11 do CDI. Ou seja, se eu tivesse 300 mil reais aplicados na carteira do Infomoney, eu estaria agora com 303 mil. Se fosse em CDI, estaria com 306. Se fosse em Ibovespa, 296.
Foi um mês de fevereiro bem... que mudou realmente a nossa opinião, principalmente sobre o setor financeiro, mas a gente acredita agora que no mês de março o grande driver interno deve ficar com o noticiário político, muita coisa está para acontecer e que pode trazer à tona o fator impeachment na carteira, né? E até por isso que a gente tirou tirou bastante dólar da carteira, já que se vier um impeachment, uma chance maior de impeachment, o dólar deve sofrer, mas também o cenário externo deve ficar bem em evidência, né? A gente não mudou a nossa opinião relativamente conservadora para o mercado, já que por mais que tenha aumentado a possibilidade de impeachment, a chance do impeachment acontecer ainda não é muito confirmada, né? Ainda é uma possibilidade, né? A gente não pode simplesmente trabalhar em cima de possibilidades, a gente tem que trabalhar com o nosso racional e a economia brasileira ainda continua muito complicada. A gente viu recentemente corte de juros, a gente tem visto a dificuldade do governo em aprovar as medidas de âmbito fiscal, ou seja, no plano econômico pouco se mudou e acho que o noticiário político que vai trazer essa volatilidade extra, mas não muda muita coisa. Bom, Sandrine, já chegou muita pergunta, assim, mas no âmbito de renda fixa, agora a gente está vendo que taxa de juros não deve mais subir, deve até cair esse ano. Que posição para o investidor que não tem participação em ações, o que ele deveria olhar agora em renda fixa? O pessoal perguntou muito aqui, tá? Parece que você adivinhou, tá valendo, veio muita pergunta ali, tanto de inflação quanto de pré-fixado, né? O pessoal falando, então se a Selic vai cair mesmo, né, que é algo que só hoje começou a entrar ali no preço dos contratos de DI futuro, tá? Até ontem estava projetando estabilidade até janeiro de 2017, hoje começou a entrar no preço uma redução da Selic no final do ano, tá? A curva de juros aponta isso daí. Eu acho que é prematuro ainda falar que vai acontecer, tá? Amanhã a gente pode ter algum tipo de sinalização desse tipo do Copom, tá? Quando eles divulgarem a decisão deles, mas é algo que, a meu ver, ainda não vai acontecer. Tá? O Copom deve vir com aquele discursinho lá de sempre, continua vigilante em relação aos preços e tal. E por que isso, pessoal? Porque olhando para a inflação, resultado aí nos 2 primeiros meses aí de 2016 está horroroso, pessoal. Inflação acima de 2%, o IPCA 15 está mostrando aí, eu não sei o número exato, tá? Mas 2 e alguma coisa já. E você projetando isso para frente, dá uma inflação aí, seguramente, aí pegando a inflação implícita ali da NTN-B, e da LTN, dá uma inflação ali próxima a 8% nesse ano. Então não é ainda um ambiente propício, né, para o Banco Central já sinalizar um afrouxamento. Tá? Por mais que a economia esteja em desaceleração, e está mesmo, está muito forte, né, a recessão no Brasil, a inflação não cede. Né? E aí o Banco Central não pode ignorar completamente os dados de inflação e seria queimar a largada, na minha opinião, tá? Agora, tem outra coisa, né? O Banco Central nem sempre faz o que está todo mundo esperando que seja feito, né, no mercado. Né? O mercado está olhando ainda para a inflação, não está olhando tanto para a desaceleração, mas vai que por algum tipo de pressão política aí do PT e tal, o Banco Central acaba agindo dessa maneira, não dá para descartar. Agora, não é nosso cenário base. Em relação à pergunta que vocês fizeram, tá? O que comprar no Tesouro Direto? Eu acho que o pré-fixado, ele ainda embute um risco muito grande, tá, para o investidor. Por que isso? Porque está todo mundo vendo a dívida pública crescer exponencialmente, tá? De 2014 para cá, a dívida pública saiu, a dívida bruta, né, interna, saiu de 52%, 53% do PIB. Tá? E 2 anos depois já estamos aí acima de 65% do PIB. Você começa a olhar essa dinâmica de inflação, você começa a ficar com medo, né? Vendo que o governo não está reagindo, não está fazendo nada, você começa a ficar com medo que isso acabe, né, num ajuste inflacionário, né, que possa levar realmente a inflação muito para cima por conta de o governo ter que começar a emitir dinheiro para pagar juros de dívida pública, tá? Se ninguém fizer nada, é isso que vai acontecer. Então, o pré-fixado ali, eu só pensaria nessa possibilidade se for o mais curto de todos ali, tá? Você pensando pré-fixado ali já para 2020 e pouco ali, já eu descartaria completamente, tá?
Porque você tem risco de ficar com um papel que vai te pagar 15% de juro ao ano e você tem uma inflação de 20%. Quer dizer, seria um investimento tão ruim quanto a poupança. Já a NTN-B, ali eu acho que tem uma oportunidade, tá? O pessoal tem indicado muito a NTN-B 2019, porque olhando para frente ali já começa a ficar com um temor ali do governo ter dificuldade para pagar a dívida pública, né? Tem uma grande correção ali da percepção de risco Brasil. Isso impactaria, né, os juros para cima e teria desvalorização do papel. Agora, esse papel, né, como isso aí é meio que consenso no mercado, né, o preço do papel corrigiu muito, já veio para IPCA mais 6,1, 6,2, aí não sei exatamente quanto fechou hoje. Talvez a oportunidade hoje seja a NTN-B principal 2024, tá? Continua negociada aí a 7,1% mais IPCA, tá? Então tem um prêmio de juros aí bastante interessante e pensando que se tudo der errado, né, tiver um cenário de hiperinflação, você vai estar com um papel que vai estar te protegendo da inflação. E se tudo der certo, imagina, tem impeachment da Dilma, começa a curtir. Pô, aí a percepção de risco do país deve cair, tá? E esse papel aí deve ter né, o mercado vai correr para esse papel aí, assim como para as NTN-Bs mais longas, e você vai ganhar um bom dinheiro ali quando essas taxas de juros caírem, se isso acontecer, tá? Se houver impeachment. Então, é um papel que, a meu ver ali, nos dois cenários, no pior cenário ele é bom, e no melhor cenário ele é bom também, e no cenário que a gente está hoje ele também é bom, né? É um negócio que, lógico, pode acontecer muita coisa que a gente não está colocando no nosso cenário, mas é um papel que eu gosto, tá? E que eu venho passando ali, muito aluno vem me perguntando, NTN-B, hiperinflação e tal, eu tenho já passado há algum tempo, tá? A recomendação que a NTN-B 2024 pode ser uma ótima oportunidade. Sempre lembrando, né, pessoal, papel com risco de taxa de juros é diversificação. Então, vamos supor, você acha que tem um 30% de chance da Dilma sofrer um impeachment. Então, põe na carteira 30%, não vai lá assim, tuchar inteiro de NTN-B, colocar a carteira só com isso, que realmente você pode tomar uma ré aí. A gente vem vendo aí taxa de juros aí real subir no Brasil desde 2011, tá? Desde do início do mandato da Dilma. Então você está comprando contra a tendência, não pode esquecer disso daí, tá? O juro saiu aí de 3% ao ano, estamos agora em 7% ao ano. E não pode, né? Sempre tem aquela chance de ela conseguir lá ficar se arrastando até o final do governo, tá? E a situação econômica se deteriorar, a percepção de risco aumentar e o juro real continuar subindo. Tá? Então, mas essa é a minha visão. A oportunidade, se existe fora do CDI, né, fora da Selic, seria a NTN-B 2024 nesse momento. Tá? Legal. Então, para pré-fixado só de curto prazo e NTN-B 2024 seria uma boa pedida para título público. Legal. Bom, eu vou deixar aqui um link para vocês, que eu vi um pessoal falando de banco está muito arriscado, porque vai quebrar, se o Brasil quebrar, quebra o banco. Indo em linha com tudo isso que tem acontecido, o Celson Plácido, estrategista-chefe da XP e blogueiro aqui do InfoMoney, ele postou um texto hoje no blog dele, o Segunda Opinião, falando algo muito bacana sobre a possibilidade de um calote que entrou no radar, mas se há tanto motivo para pânico. Sem dar spoiler sobre o texto, mas não, ainda não é um motivo para criar um pânico generalizado, que não é esse o caso que está acontecendo. De fato, sim, a palavra calote vem aparecendo no noticiário, vem aparecendo cada vez mais em evidência, mas acreditar no calote seria acreditar que o governo vai ver a casa pegando fogo e vai estar com uma mangueira na mão para apagar o fogo e não vai fazer nada. Então, não é esse o cenário base, né? Não é esse cenário que qualquer pessoa agiria, então tem que ter isso em mente antes de simplesmente achar que o mundo acabou. Talvez até por isso que a Bolsa esteja subindo tanto nesses últimos dias, o pessoal está acordando que o Brasil não deve acabar, e então traz um ânimo principalmente para quem olha para longo prazo. Bom, eu vi algumas ações que o pessoal pediu para comentar, mas também pediram para comentar LCI, então eu vou falar algumas ações aqui, João. Aí se você quiser fazer algum comentário sobre renda fixa, eu vi que comentaram que Pão de Açúcar, a esse preço está atrativo, R$40, não deve voltar para R$100, mas
tá um preço convidativo. E também falaram de banco, se está arriscado ou não. Eu vou falar por que a gente não tem nenhuma dessas duas ações na carteira. Pão de Açúcar, de fato, caiu muito, sim. Mas é um daqueles tristes casos em que muitos analistas erraram, né? Que precificaram um cenário que de fato não aconteceu. Então o Pão de Açúcar caiu muito, mas caiu com motivo e cairia até mais se não tivesse caído tanto, né? Porque o resultado que ele divulgou no quarto trimestre foi muito ruim e é o que a gente vem falando do Pão de Açúcar já há um bom tempo. O cenário de empresa resiliente não sustentou os resultados dela, ela conseguiu ter resultados piores do que o concorrente Carrefour. O modelo de negócio dela não tem se mostrado mais tão rentável como antes, problemas com o acionista controlador na França, então Pão de Açúcar caiu muito, sim. Virou oportunidade? Aí eu já não acho que a resposta também é sim. Eu não gosto de ver Pão de Açúcar hoje como oportunidade, talvez para muito longo prazo, mas é um papel que, olhando para um prazo bem mais longo, tem outros bem mais atrativos. Como é o caso, falar do Bradesco. Setor financeiro não está na nossa carteira pela piora que a gente falou do setor financeiro. Corte de rate já é um impacto direto no setor financeiro, que vai acabar sofrendo com isso. São as ações com maior exposição em Ibovespa, então se tiver uma fuga de investidor, vão ser as mais penalizadas. E por muito tempo o setor financeiro tem sido a salvação dos investidores. A gente viu para 2016 um cenário esperado bem pior do que era imaginado em 2015, né? Com a preocupação sobre inadimplência, e isso tende a piorar cada vez mais. Então, eles estão passando por um ajuste de cenário, né? Se acostumou a crescer muito por muitos anos e agora em 2016 deve começar a estagnar o lucro, até ter uma queda no lucro em relação a 2015. Então, todo esse cenário vai provocar um ajuste de preço inevitável. Olhando para um prazo bem longo, obviamente o setor financeiro é uma boa pedida, né? A menos que que até comentaram aqui, se você acredita que o Brasil vai quebrar, então não compre bancos, aliás, não compre nada de ações no Brasil, né? Mas o setor financeiro, se tem alguma coisa que banco sabe fazer no Brasil, é ganhar dinheiro, seja com crise ou sem crise. Eles são muito bem estruturados, é só ver a quantidade de grandes bancos que tem no Brasil e você compara com um mercado como, por exemplo, os Estados Unidos, onde tem uma concorrência muito maior, né? Aqui você vê centralizado em Itaú, Bradesco, tem o Banco do Brasil, Santander e acabou, né? Você não tem é um mercado muito que eles conseguem deixar entre eles e conseguir entregar resultados satisfatórios aos seus acionistas. Como o prazo da carteira do Infomoney é de 1 ano, eu não colocaria bancos. Agora, para quem quer fazer uma carteira de 3, 4, 5 anos, aí sim o setor financeiro acaba sendo uma boa pedida, principalmente pelos dividendos constantes, né? Que pelo preço que está agora a ação, você acaba pegando um dividend yield bem atrativo. Acho que só complementando o banco, eu acho que além desse problema aí de perder rating e tal, esse vai ser um ano aí de aumento da inadimplência no setor bancário. E o que é inevitável, por mais que os bancos, aí Itaú, Bradesco, eles sejam muito bons na gestão ali da carteira de crédito, né, com o desemprego crescendo na magnitude que está crescendo, e com a recessão quebrando, tanto de empresas que está quebrando, você vê grandes empresas enormes ali com imensa dificuldade para pagar dívida, aí reestruturando dívida, Gol, Uzi Minas, enfim, outras empresas aí do Ibovespa em uma situação muito difícil, aí PDG, Rossi, enfim, tem muita empresa em dificuldade, não tem como o calote no setor bancário não aumentar, tá? Agora, o que pode provocar uma rápida recuperação desses papéis? A meu ver, é impeachment, tá? O setor financeiro aí se beneficiaria na veia, porque melhoraria o cenário macro, né, como um todo, a percepção de risco do país, voltaria a entrar mais dinheiro no país, melhoraria bancos, né? E aí, nesse caso, provavelmente quem deve liderar essa recuperação, se esse cenário se confirma, a meu ver, é Banco do Brasil, tá? Então, aí você deve estar perguntando, por que vocês não colocaram, então, o Banco do Brasil na carteira Infomoney? A nossa percepção é que a gente tem que olhar, né, o e se não acontecer também, né? Não adianta só ter aquele desejo que aconteça e já colocar na carteira. A gente fica muito mais seguro em colocar a BB Seguridade na carteira, porque imagina que não tem impeachment porcaria nenhuma. Eu acho que é uma ação que tem condição de entregar crescimento de lucro em 2016, BB Seguridade. Já Banco do Brasil, olha, eu não acredito que vá acontecer, tá? Então, ela se daria bem no cenário de impeachment, no cenário de não impeachment ela se daria mal. BB Seguridade, para a gente, é uma ação que pode se dar bem no cenário de impeachment e pode se dar bem no cenário de não impeachment.
Então, é uma exposição que, no nosso entender, ela é muito mais racional. Tá? É o que a gente tenta sempre fazer aqui, pensar, pô, e se a gente estiver totalmente errado, né? É um debate que eu e o Salomão sempre temos. Porque pode acontecer, né? Por exemplo, o negócio do impeachment. Até semana passada, todo mundo falava que não vai ter. Né? O Pisciani foi reeleito lá, líder do PMDB na Câmara. O governo, né, mostrou força ali, derrotou Eduardo Cunha e tal. Aí essa semana, né, começa a rolar aquele aumento de boato lá de prisão de Lula. Né, hoje, executivos da Andrade Gutierrez aí, fechando delação premiada para dizer que pagaram ilegalmente dívidas da campanha da Dilma em 2010. Né, situação entre PT e Dilma se deteriorando crescentemente. Aí vai aumentando aquele clima, né, de pró-impeachment. Tudo bem, isso é hoje, né? Amanhã pode ser completamente diferente de novo. O governo passa o trator nessa percepção. Já aconteceu algumas vezes, pessoal. E acontece o tempo inteiro no mercado financeiro. Né? Em janeiro a gente estava falando dos Estados Unidos reverterem o movimento de alta dos juros e voltarem a baixar os juros. Agora ninguém mais está falando nisso, né? Então tem que ter um pouquinho de memória ali. E ver que às vezes o mercado, parece que todo mundo dá a mão, embarca numa onda, né? Ele gostaria que acontecesse alguma coisa, parece que todo mundo dá a mão e fala, não, vai acontecer, vamos lá e sai comprando ativo de risco, né? E aí 2 semanas depois não era nada daquilo, você ficou ali com um papel ali, me cadastro na mão. Então a gente tem que ter um pouquinho mais, né, de cautela, tá? Então, em relação a bancos, assim, eu acho que o melhor seria o Banco do Brasil mesmo, nesse cenário de impeachment, do contrário não, seria Itaú ou Bradesco. E a gente prefere ficar ali no meio termo, tá? Não ficar tentando adivinhar se vai ter impeachment ou não vai ter, e aí colocar a BB Seguridade na carteira, né? Ó, vou mandar aqui um link que o Jonatas perguntou de algum curso, e até tem um aluno seu aqui, João Otávio Brandão, aqui, falou, fiz o curso do Sandrini e gostei. E o Jonatas perguntou de um curso, tô mandando aqui o link da Estratégia de Sucesso para Traders, é um curso que a gente está aqui no Infomoney, é um curso que tem o prazo para 1 ano inteiro, né? São 12 módulos e cada mês vai ter um módulo. O primeiro módulo do curso fui eu que dei, que é um nivelamento no mercado de ações, e conforme for passando os meses, vai ter um módulo de análise fundamentalista com o Celso Plasto, vai ter de análise técnica com o time da Clear, o André Moraes também, vai ter uma parte de psicologia do investidor. É um curso muito completo, e vale a pena, se você tiver interesse em um curso, esse aí vai abordar todas as vertentes do mercado financeiro, principalmente na parte de ações. Vou fazer um comentário rápido sobre cada ação. Alguém falou aqui, por que todo mundo gosta de Itaú e ninguém fala de Bradesco? Tem muita gente que já está começando a preferir Bradesco, que está começando a abrir um desconto em relação ao Itaú. Mas a verdade é que esses dois bancos, eles têm uma correlação, né? As ações deles acabam tendo um movimento semelhante, mas em alguns eventos distintos eles acabam abrindo um spread, né, entre as ações, né? Recentemente o Bradesco abriu um spread quando comprou a HSBC, porque como ele fez a compra em dólar, o dólar começou a subir e aí o Bradesco acabou sendo penalizado na bolsa, acabou ficando um spread diferente. E já por outro lado, quando saiu o resultado do Itaú, o que decepcionou em relação ao do Bradesco, acabou voltando, fazendo ao contrário, né? O Itaú começou a se aproximar do preço da ação do Bradesco. Eu acho que os dois bancos são muito bons e dificilmente você vai comprar um e vai se arrepender de não ter comprado o outro. A performance dos dois vão ser bem semelhantes, diferente do Banco do Brasil, que tem o risco governo. Então, até como o Sandrini explicou, num possível impeachment, o Banco do Brasil tende a subir muito mais que os outros bancos, mas em cenário status quo, né, mantendo-se como está, o Banco do Brasil tende a ter uma performance pior. E até explica também por que a gente pegou o BB Seguridade, né? Se tiver um impeachment, provavelmente o Banco do Brasil vai subir muito mais BB Seguridade, mas se não tiver, certamente o BB Seguridade tem uma chance de performar melhor que o Banco do Brasil. A relação risco-retorno para nós é mais atrativa. Passar rapidinho aqui, Gerdau. Setor siderúrgico, estamos fora, não tem nenhuma perspectiva positiva, economia caindo, investimento caindo, infraestrutura caindo, desemprego, não tem como ficar otimista com o Gerdau, que ainda por cima agora foi envolvida no caso Zelotes. Então,
para investidor muito arrojado, que faz uma estratégia de risco-retorno com capital bem pequeno, talvez possa encontrar oportunidade de curto prazo, até porque Gerdau e outras siderúrgicas que estão extremamente prejudicadas tendo esse cenário econômico, eles conseguiram subir 30% a 40% no mês de fevereiro. Então, eles dão oportunidade de curto prazo sim, mas para um horizonte de longo prazo, fique fora. Eternit, valor de Eternit, valor de amianto. Então, sempre que tiver alguma coisa de amianto, vai acabar prejudicando Eternit. Hoje a bolsa inteira está subindo, a Eternit está caindo 7% por causa da notícia de ontem, de que vai ter que pagar 300 milhões para funcionários por conta de indenização devido ao amianto. E então, é um papel que paga dividendos satisfatórios. O Luiz Barsi, um dos maiores investidores da bolsa, gosta do papel, mas tem esse fator que a gente não recomenda, né? Até por isso a Eternit está agora na faixa de R$1, está bem próximo de mínimas históricas. Contax CSU Card System, não sou apto a falar. Usiminas, o mesmo cenário de Gerdau, só que pior ainda, né? Porque se a Usiminas ser um cenário desfavorável, ela ainda tem uma briga de acionistas controladores que estão vendo a empresa praticamente em ruínas, e não chegam a um consenso de se vão fazer um aporte de capital, se vão fechar o capital da empresa, se vão vender os ativos, não tem esse consenso. Então, é uma empresa que está com, até no comprar ou vender que a gente fez na segunda-feira, o Pedro Gaudi falou, ela tem uma dívida de curto prazo de 6 bilhões e ela gerou de caixa 2 bilhões negativo. Então, uma empresa que está queimando 2 bilhões de caixa e tem uma dívida de 6 bilhões e não consegue vender ativos para se capitalizar, cara, é o pior cenário possível, fica de fora, é uma compra especulativa para quem quiser operar. Perguntaram de VEG, é uma ação dolarizada, ganhou bem quando o dólar estava bem, agora não vem vindo tão bem. BRF, esse é um papel que eu queria botar na carteira, mas ainda não estou muito confiante. O resultado do terceiro trimestre foi muito ruim, o papel despencou. No quarto trimestre eles mostraram uma recuperação de margem, mostraram uma recuperação de uma mudança de estratégia de que iria dar certo. Mesmo assim a ação caiu muito forte, mas foi muito mais por conta da mudança da diretoria do que propriamente o resultado. Eu gostei do resultado, eu acho que a ação tende a performar bem. Desculpa, pessoal. A voz não aguenta falar o dia inteiro. A ação tende a performar bem, mas para longo prazo eu ainda não estou confiante em BRF. João, vou passar a bola para você, senão minha voz acaba. Tá, pessoal perguntando muito aqui de Unipar, tá? Nesse ponto aí, a ação é pequenininha, tá, quase ninguém negocia. Só vou comentar mesmo porque alguns acionistas aí da empresa procuraram a gente para falar que não estão dispostos a aceitar aí os termos da OPA aí na forma que o controlador está propondo. Então tem uma movimentação aí de acionista minoritário, tá? Para tentar pressionar a empresa a oferecer um valor maior. Quem vai ser aparentemente o fiel da balança é o Luiz Barsi, tá? Maior acionista minoritário da empresa. Se ele se juntar a esse grupo aí, acho que esse pessoal teria força para juntar ali 1/3 dos acionistas aí, votando contra e conseguindo barrar a OPA, tá? E fazendo o controlador ali ou desistir ou aumentar o preço da oferta, tá? Isso é o que está acontecendo nesse momento. Não estou falando nem para comprar, nem para vender, está muito incerto e teria que ouvir o Barsi mesmo, estamos atrás dele, aí vamos ver se a gente consegue ouvir ele essa semana, tá? Para daí ter um pouco mais de convicção em relação ao que vai acontecer. Muita gente perguntando de CEMIG. Pessoal, CEMIG, só para vocês entenderem, é call de queda de juros e queda de dólar. Essa empresa aí está com uma dívida aí, está bastante alavancada, né? Fez muitas aquisições aí para trás. A receita caiu por conta de devolução de usina, tem a pendência judicial ali em relação a 3 usinas hidrelétricas aí, ainda oriundas daquela medida provisória lá que não renovou as concessões, tá? Mas se cair juros e cair dólar, quem tiver comprado em CEMIG pode ter certeza que vai ganhar dinheiro, tá? Essa aqui é a dinâmica do papel. São Martinho, o pessoal perguntou bastante. Eu tinha esse papel, tá, pessoal? Até outro dia aí eu tinha. A gente tem muita restrição para comprar ação no InfoMoney, tá? A gente tem que ficar no mínimo 1 mês com o papel e tal. Então a gente só acaba podendo comprar papel defensivo, né? Você comprar uma Gol da vida aí e tomar uma ré, vai perder muito dinheiro. Então eu não gosto, tá? Agora São Martinho é um que eu tenho, é um papel que eu gosto bastante, tá? Só vendi porque bateu no meu preço ali que era 50 e, enfim, comprei lá atrás e achei que estava bom. Realizei lucro mesmo.
Mas o papel tem bom upside aí, a meu ver, se o preço do açúcar continuar se sustentando, tá? Que é um negócio que o mercado espera que aconteça. E eu não sou especialista o suficiente para falar, tá? Mas é algo que no mercado comenta-se que existe. Se o governo meter CID, aumentar a CID aí sobre a gasolina, tá? O preço do etanol pode subir, também seria uma boa. E se a Petrobras aumentar o preço também, por conta de precisar recuperar caixa, enfim, a situação da Petrobras continua se deteriorando, é importante lembrar. Tá? São Martinho também se beneficia bastante. Então, apesar de não ser um papel barato, eu acho que é um papel que tem upside, gosto do papel. Por último, o pessoal perguntou aí de programas de fidelidade, aí, múltiplos, smiles. Eu também acho que tá num ponto de entrada bom, tá? Esses papéis estão negociando aí por volta de 10 vezes o lucro, tá, pessoal? É abaixo da média histórica e são empresas que têm conseguido crescer tanto receita quanto lucro. Até o ano passado crescia 50%, o ano passado cresceu 30%, 25%. Então, um papel que cresce 30% ao ano e está negociado a 9, 9,5%, 10% preço-lucro, para mim é um papel, em termos de valuation, que é interessante. Tá? Papel protegido, se subir dólar, papel se beneficia. Entre as duas, a meu ver, Smiles tem um risco adicional grande, tá? Que é a situação da Gol, de que, de certa maneira, ela resolveu. Deu sobrevida da Gol aí por mais, pelo menos, um ano, porque Smiles vai emprestar ali 1 bi, né? É uma espécie de empréstimo ali híbrido, né? Ele vai antecipar a compra de passagens aéreas ali para a Gol, recebendo 132% do CDI, né? Por essa antecipação, tá? Então, o caixa da Smiles muito bem aplicado, tá? A Gol não vai dar calote, vai sobreviver por pelo menos mais um ano. Então, Smiles aí está outperformando aí múltiplos nessa semana, mas no longo prazo ali eu prefiro ficar com o menos arriscado, tá? E recomendar para vocês também o menos arriscado, que a meu ver é múltiplos. Salomão. Complementando sobre Cosan, São Martinho, e pediram análise de Cosan, eu mandei uma matéria aqui que a gente fez sobre a Cosan, exatamente pela alta que tem nos chamado a atenção, inclusive que a gente colocou em carteira. O João até queria a São Martinho, eu acabei meio que puxando para a Cosan, porque até acredito que é um case um pouquinho mais defensivo pela diversificação. Perguntaram também aqui de Magazine Luiza. É um papel que divide opiniões, porque é um setor extremamente prejudicado. A gente viu, até saiu uma matéria no Estadão nesse fim de semana, falando de 100 mil lojas fechadas em 2015 no mercado de varejo, e o cenário é piorar em 2016. Não vai fechar mais de 100 mil, mas vai continuar fechando muita loja, vai continuar desinvestindo, demitindo. E é um setor que, quem viu o balanço da Magazine Luiza de ontem para hoje, o resultado foi terrível, né? Teve um lucro no quarto trimestre de 2014, reverteu para um prejuízo, a receita caiu mais de 10%, o EBITDA caiu mais de 40%, um resultado péssimo, refletindo muito bem o cenário negativo do setor. Mas se for ver alguns analistas fundamentalistas um pouco mais, com prazo mais longo, hoje, por exemplo, o relatório do Deutsche Bank comentando o resultado, falou, resultado péssimo, muito ruim, tendência a ser ruim em 2016, mas a gente dá uma recomendação de compra e um preço-alvo de quase 200% de valorização, porque eles acreditam que no preço atual a Magazine Luiza é negociada a um preço que só seria justificado se ela entrasse em recuperação judicial ou quebrasse, o que para ele não é o cenário que está desenhado para a empresa. Para longuíssimo prazo ele vê um cenário bem favorável, então ele mantém uma recomendação de compra com um horizonte bem de longo prazo, né? Eu, particularmente, acho que para dentro de uma carteira de investimentos de 12 meses não é compensador, e até para um prazo mais longo é melhor esperar uma recuperação antes de posicionar num papel desse. Perguntaram de Ambev. Ambev é um dos papéis que menos andam no mercado, né? Se você for ver a valorização que ele tem de 2000 para cá é excepcional, de 2008 para cá é maravilhoso. Mas ele, por muitos momentos, ele anda quase que de lado, né? Por muito tempo ele anda de lado, aí começa a subir um pouco, volta a andar de lado. É um papel que eu considero extremamente defensivo num cenário como esse, que nem, primeiramente, só pela gestão dos brasileiros que estão lá na frente e a empresa crescendo cada vez mais, dominando o mundo praticamente, né?
Mas é um papel com um case resiliente, é daquele tipo que a gente gosta. Resultados constantes, fortes, resilientes, bem gerida, muito bem saudável financeiramente falando, então ela acaba não sendo impactada com uma alta de juros, corte de juros, ela acaba se blindando de tudo isso. É um papel que consegue ser bem resiliente. E apanhou muito no final do ano passado, né? Por notícias de que viriam tributações, ou então o consumo de bebida seria menor. Então até deixou um preço convidativo e a gente tem visto uma performance boa, né? O papel ele acaba não andando muito, mas o que ele vai pagando de dividendo acaba compensando até essa lateralização do papel, né? Um investimento que eu gosto bastante dentro da Bolsa, no quesito proteção. O pessoal perguntou bastante de Suzano aqui também, estou vendo. É um papel que eu gosto bastante, tá? Na minha carteira pessoal física eu já tenho aí, carrego há algum tempo esse papel. Agora você deve estar se perguntando por que a gente colocou Klabin na carteira então e não Suzano, né? Conversamos aqui e pensamos, poxa, vai que começa a andar esse impeachment aí e o dólar começa a cair. Né, Klabin, pessoal, tem a maior parte das vendas ainda é papel no mercado interno, tá? E consegue ser bastante resiliente aí, com a receita se mantendo aí, mesmo nesse cenário de recessão, tá? Então tem um business de papel de mercado interno muito importante, que tende a se beneficiar, tá? Se a perspectiva para a economia brasileira melhora, né, como num caso de impeachment. Já a Suzano é muito mercado externo, também tem um pouco de mercado interno e tal, mas é um percentual muito menor da receita, tá? Que a maioria é exportação mesmo. Então, acabamos fazendo a opção pela Klabin, tá? Por conta disso, a gente pode fazer a mudança de carteira uma vez por mês apenas aqui, né? Diferente de vocês que podem mudar a carteira de vocês quando vocês quiserem. Então, a gente olhando com esse aumento aí de percepção que pode ser impeachment, a gente achou que era o papel, no setor de papel e celulose, que faria mais sentido. Aí, se a gente tiver equivocado e tal, o dólar voltar a subir, a gente acaba ganhando do outro lado do mesmo jeito, tá? Porque nos próximos meses entra aí em operação a nova fábrica no Paraná de celulose da Klabin, e a empresa aí vai realmente ter uma grande receita com exportação de celulose, aí receita em dólar. O projeto Puma, que realmente essa decisão da Fibria e Klabin, inclusive foi a última mudança da carteira, né, João? Que a gente já tinha fechado a carteira e a gente ficou pensando nisso aí da Fibria. O próprio João já falou, se acontecer isso aí do impeachment mesmo, a gente está com muita exposição em dólar, né? A gente já tem o fundo cambial do Votorantim e já tem a Embraer. Então a gente optou por tirar a Fibria. A Fibria, assim como a Suzano, ganharam muito com a alta do dólar ano passado e também pelo fato do preço da commodity ter se mantido, ao contrário do que a gente viu de minério de ferro e outras commodities que caíram muito forte, o preço da celulose conseguiu se manter. Então elas tiveram ótimos resultados, foram muito bem e a gente esperava não um mesmo resultado em 2016, mas esperava uma proteção natural, já que a tendência era o dólar subir nesse ano. O dólar não subiu, o preço da celulose não se manteve também tão forte como antes, e o que a gente viu foi uma forte queda desses papéis. A gente continua a gente não desistiu da tese de que o dólar deve subir, mas com o cenário de impeachment se fortalecendo e com o investidor estrangeiro otimista com o Brasil, ou pelo menos vendo o Brasil barato, contra fluxo não há argumento, né? Se o fluxo está entrando, não tem como a gente acreditar que tudo que está acontecendo vai piorar. É como o Stuhlberger falou na entrevista dele para o Valor, né? Ele não tem como você montar um The Big Short contra o Brasil se o estrangeiro inteiro está vindo para cá acreditando que as coisas estão certas, né? Então, a gente meio que preferiu diminuir a exposição em dólar justamente por causa disso. E a Klabin, até muitos analistas que a gente recebe aqui no Infomoney me questionavam e falavam, por que você escolheu a Fibria e não a Klabin? A Klabin está muito melhor. Então foi até uma escolha nossa por conta do dólar, né? Com o dólar perdendo força, a Klabin acaba sendo muito mais atraente que a Fibria. Bom, alguém falou que travou o vídeo, eu não sei se... Mas parece que está tudo ok aqui, tudo certinho, né? Talvez tenha sido a conexão, até porque tem muita gente conectada, então pode ter dado esse problema. A gente vai ter que encerrar o programa, então eu vou deixar aqui o link. Acho que a gente já respondeu bastante ação,
Eu vou deixar primeiro o link do curso do Estratégia para Traders, né, que perguntaram de curso, e é um curso muito bacana que a gente terminou ontem o primeiro módulo, né, que foi a aula ao vivo que eu concedi ontem à noite, e o feedback foi excelente, muito bacana fazer evento ao vivo, porque a gente consegue ter esse feedback se está sendo bom ou não, né, e realmente os alunos adoraram bastante, a gente ficou muito feliz com o resultado, e agora vai entrar de vez em análise fundamentalista e vai começar a ficar mais denso o curso. Deixo o convite para todos vocês. Jailton, o link está aí, é só clicar e se inscrever, que ó, já mandei aí de novo o link para vocês e façam um proveito. A carteira a gente vai mandar no e-mail para quem se inscreveu no Guia Onde Investir 2016. Já mandamos o link, vou mandar de novo aqui o link do guia. É só deixar o e-mail lá, que aí a gente vai mandar a planilha com a carteira. A planilha é mais para vocês poderem acompanhar as mudanças, fazer o cálculo também de como está indo a performance. A gente agradece aqui, muito obrigado. Obrigadão, Sandrine, pela ajuda aí e por esclarecer, principalmente na parte de renda fixa e até o... Eu confesso que depois da sua explicação de Smiles, quase que eu mudei aqui a planilha no meio para colocar na carteira, mas a gente vai ficar de olho, que talvez pode ser um papel que deve entrar na carteira em abril se as coisas andarem bem a favor de queda de juros, né? Bom, muito obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau. Valeu.